Bem-vindos ao 4º episódio do Gymcast. O podcast da Gymflix Academia. Eu sou a Renata. Eu sou o André e hoje nós vamos conversar com o Dr. Youssef. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Youssef. E muita coisa boa vai rolar aqui hoje, muito assunto interessante. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos esclarecer aí as maiores dúvidas, né, que a gente recebe no consultório, que a gente recebe também nas academias, que é a dúvida de muita gente. Sim, eu acredito que vai dar para ajudar muita gente com esse podcast. Youssef, me fala de você, onde você atende, sua especialidade, fala para a galera saber quem você é. Bom, me chamo Youssef, eu me formei em 2014, né, em Ribeirão Preto. Fiz residência de clínica médica por 2 anos, né? Para quem não sabe, clínica médica é uma especialidade que te leva a outras especialidades, então você tem um pré-requisito para muita coisa. Então, é um pré-requisito para fazer cardiologia, endocrinologia, nutrologia, enfim. Então, existem algumas especialidades que você precisa de pré-requisito, e a clínica médica é uma delas. Depois da clínica médica, eu acabei indo mais para a área hormonal. Então, eu acabei fazendo uma pós-graduação de endocrinologia e metabologia, e desde então, como é uma coisa que eu sempre gostei, eu venho trabalhando com isso. Então, trabalho bastante com paciente diabético, paciente com obesidade, que é o nosso carro-chefe hoje, e tanto obesidade infantil, que é uma das maiores dores que eu acredito que a gente carrega hoje e que eu tenho também para resolver, uma coisa que é muito complicada e complexa, e também relacionado à parte hormonal ao esporte. Então, a gente trabalha com performance esportiva, a gente trabalha com emagrecimento e definição, a gente trabalha com atleta de alta performance também, tanto atleta de atletismo, atleta que faz bike, triatlon, e também o pessoal da academia que visa mais estética, né? Então, é o que a gente trabalha mais hoje. Mas a gente abrange todo esse público, um tanto paciente que busca performance estética, que busca emagrecimento, e paciente também que tem doenças como doença de tireoide, nódulo de tireoide, diabetes, o diabetes tipo 1 quanto tipo 2, eu tenho alguns pacientes tipo 1, já criancinha também, que a gente trata. Então, a gente acaba abrangendo tudo isso no consultório, na nossa prática clínica. Legal. Que bacana. Então, assim, falando de emagrecimento, eu acho que é o nosso maior desafio aqui, né? Os nossos alunos, eles buscam o emagrecimento. Então, qual que seria a fórmula mágica, né, do emagrecimento? Não tem, mas que você deixaria de mensagem para quem está nos assistindo? O mais legal é o seguinte, né? Agora, entrada do ano. Né? O maior desafio, no caso, né? Janeiro, aquela avalanche de novas matrículas. O pessoal vem com aquela promessa, esse ano é diferente. A gente sabe que muita gente, metade fica pelo caminho, né? Tem essa promessa, mas não consegue ter aquela constância. Mas a grande maioria vem aqui para melhorar a qualidade de vida e, claro, perder peso. E hoje, com esse boom do mercado aí, o que mais se vê? O que aparece mais no seu consultório lá, Youssef? Então, a gente tem um boom muito grande na parte do fitness, de emagrecimento, pessoas mostrando físico, porque aqui na América Latina a gente tem muito esse apelo por físico, né? Diferente de outros países, a gente visa muito isso, tanto que o Brasil é conhecido, né, no carnaval, tudo, por conta dos físicos, das mulheres e tudo mais, a gente é mundialmente conhecido por isso. Então, os latinos são assim, os latinos como um todo visam muito o corpo. Então, o Brasil hoje é um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei, é o 2º país do mundo que mais faz procedimentos estéticos e cirurgia plástica. Pra gente ter uma noção, nós somos um país do 3º mundo e a gente tem uma demanda enorme por isso, essa parte de plástica, que é um procedimento caro, que exige bastante da pessoa, né? Da parte financeira. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse boom nessa parte de corpo, de culto ao corpo, de ficar bonito consigo mesmo e tudo mais, a gente também tem um aumento exponencial de obesidade. A gente também tem um aumento exponencial de pessoas que precisam emagrecer e ficando doentes por conta disso. E esse aumento de peso acontece já desde criança. Muitas crianças começam, muita gente não imagina isso, mas é o que eu sempre falo assim, às vezes você não está obeso, mas você tem comportamento de obeso e isso vai te levar à obesidade. E quando a gente começa o ano, assim, começa as novas promessas, as pessoas começam a querer mudar de vida, porque realmente é uma dor de muitas pessoas. Estar acima do peso, por mais que a pessoa fale que está bem consigo mesma, ela não está. Isso é uma fuga, né? Na psicologia tem muito disso. Então, eu estou bem assim, mas na verdade lá no fundo eu tenho uma dor que eu queria ser diferente, mas eu não tenho aquela força, aquela motivação
Às vezes para chegar naquele corpo que você quer, às vezes emagrecer, caber na roupa que você cabia há 5, 6 anos atrás, né? Sim. E o primeiro grande propulsor para isso, eu acredito muito na atividade física. Não só porque a atividade física, a musculação, qualquer outro esporte te faz gastar mais calorias. Não só por isso, mas por uma questão psicológica que está envolvida na questão do exercício. Quando você faz atividade física, de forma indireta, o seu corpo te leva a comer melhor. Pode observar que as pessoas que começam a fazer atividade física simplesmente para ser mais saudável, ou até visando emagrecimento, mas sim uma dieta orientada, ela começa às vezes a emagrecer. Mas muitas vezes não só porque ela está fazendo atividade física, mas também porque ela melhorou a alimentação de uma forma indireta. Ela come mais vegetal, ela está comendo mais fruta, ela parou de comer fast food, ela parou de pedir iFood todo dia à noite. E aí ela come ainda errado, mas é muito melhor do que estava e ela começa a perder peso. Isso é uma forma indireta da pessoa perder peso. Ela não nota isso. Dificilmente você vai ver uma pessoa que vem na academia, faz um treino, vai sair daqui, vai na padaria comer croissant, né? Vai comer pão de queijo. Dificilmente ela vai fazer isso. Ela vai chegar em casa e falar assim, um padrão, um pão com ovo aqui, mexido, vou comer uma fruta, vou fazer um mingauzinho de aveia e vou pro meu trabalho. Chegou no trabalho, come uma fruta, chegou na hora do almoço, já escolhe mais vegetais, tentando comer fritura, aquele pastelzinho, risoto que ela colocava no self-service, ela não põe mais, a carne gorda de cupim que ela colocava antes, cupim, costela, enfim, ela não coloca mais. Então, isso de forma indireta, ela acaba emagrecendo. Perfeito. Então, atividade física... É o primeiro passo, certo? É o primeiro passo. Uhum. Eu sempre falo aos pacientes, você não quer fazer dieta? Beleza, mas faça atividade física e tenha uma regularidade. Se matricule numa academia que seja, para você ter aquele compromisso, que eu acho que é muito importante você ter um compromisso, e fazer aquela regularidade. Você prometeu que vai segunda, quarta e sexta, vá segunda, quarta e sexta e comece devagar mesmo, porque não dá para você chegar, né, 100% fazendo tudo e achando que vai pegar altas cargas, que de um dia para o outro você vai se transformar em outra pessoa, porque não é assim, você pode até se machucar, né? Então precisa ter orientação para isso. Sim. Por isso que é bom ter profissionais acompanhando, por isso que é bom ter pessoas acompanhando você nesse processo. Esse é o primeiro passo. Eu acho que a partir do momento que você faz isso, isso muda tudo. E isso aconteceu comigo também, quando eu era criança. Eu era uma criança obesa e eu tive essa dor dentro de mim. E essa dor que eu carregava naquela época, né? Eu era criança, imagina, há 20 anos atrás, né? Não se falava em academia, em atividade física para criança. Hoje, atividade física para criança é recomendada, inclusive musculação. Sim. A gente já sabe que não atrapalha emagrecimento, que não atrapalha crescimento da criança fazer musculação. Muito pelo contrário, até ajuda. Sim. Então, naquela época não tinha isso. E a gente tinha muito mito. Hoje a gente já tem muitos mitos, mas tem muito esclarecimento na internet. Sim. A internet naquela época era muito fraca, a gente não tinha muita informação. E aí, o que meu pai fez? Inteligentemente, de uma forma não orientada, né, porque ele não sabia o que ele fazia, ele começou a me colocar em atividades. Então, eu comecei a fazer natação 2, 3 vezes na semana. Eu tinha já educação física que eu gostava, eu sempre fui bom em esporte. Sempre fiz vários esportes, então ele me colocou na natação. Depois eu acabei entrando na academia com 15 anos de idade, que já era uma fase que eu já estava um pouco mais magro, e já tinha melhorado essa parte. Me levava para jogar bola, sexta e domingo, eu lembro até hoje, que toda sexta e domingo era sagrado de jogar bola, e jogava na areia, jogava no campo. Então, assim, era um gasto calórico aumentado. Esse gasto calórico não conseguiu acompanhar o comer errado. E eu consegui emagrecer bastante, acompanhou com aquele boom de crescimento, de estirão do crescimento, e consegui emagrecer. Então, ele teve uma parcela importante nessa fase, né? Se ele não tivesse feito essa intervenção, às vezes eu ia ser obeso hoje. Sim. Porque a gente sabe que quando a criança chega na fase de adolescência já obesa, ela tem cerca de 60%, é um absurdo dela conseguir ser obesa o resto da vida. Então, ela vai carregar isso o resto da vida dela. Então, eu acho que o grande passo é esse. Eu acho que a atividade física, como aconteceu comigo lá atrás, de uma forma não orientada, me fez emagrecer. E muita gente emagrece e começa a dar o primeiro passo fazendo academia, fazendo atividade física. Eu acho que esse que é o primeiro passo, mais importante até do que qualquer outra intervenção. Porque às vezes a pessoa quer começar com tudo. Às vezes ela quer começar 100%, ela quer fazer exercício todos os dias, ela quer correr, aí ela quer fazer a dieta dela, ela quer levar a marmita para o trabalho, ela quer pesar comida, às vezes não dá certo. Pode dar certo com algumas pessoas, mas com muitas pessoas não dá certo. Sempre é um processo. Eu sempre costumo dizer que o emagrecimento ele é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, se você começa a fazer isso gradativamente, lá em dezembro, nós estamos em janeiro, né, no começo de fevereiro agora, em dezembro você será outra pessoa. E você com certeza não vai ganhar peso, se você começar a mudar agora, que já é uma grande coisa.
Porque a nossa tendência durante a vida, uma pessoa que tem dificuldade para perder peso, ela tem uma tendência muito grande de ganhar peso. Então, às vezes, ela está com 80 quilos, ela fala, não, tá tranquilo, eu tô com 80 quilos. No final do ano, ela tá com 90, ela ganhou menos de 1 quilo por mês. E a roupa ainda tá cabendo, tá apertada, mas tá cabendo. No outro ano, ela continua com o mesmo ritmo dela, ela chega a 100 quilos, 110 quilos. Quando ela vê, ela olha para si mesma e não se reconhece mais. E aí é uma grande dor que ela carrega. Obesidade é uma doença, então, né? Obesidade é uma doença, né, que tem CID, é um CID-E66, então é uma doença que está no nosso rumo de tratamento, a gente trata com seriedade, cada vez mais medicações estão surgindo, e está uma corrida frenética para a busca de medicação também, porque a obesidade ela só aumenta. Por mais que a gente tenha um bom fitness, por mais que a gente tenha cada vez mais academias, por mais que a gente tenha mais orientação na internet, cada vez mais pessoas estão ficando obesas. Né? Sim. Você acha que é possível, por exemplo, o aluno chegou aqui, no nosso caso aqui, com esse desafio, né, de perder peso. Aí ele consegue perder peso, 7 quilos. Como que ele mantém isso, né? Que eu acho que isso que é muito complicado, você conseguir manter aquele peso e não engordar de novo, né? Esse é um grande desafio, eu acho que é o mais difícil. Porque uma coisa é você estar focado 3 meses e perder lá 10, 15 quilos. Isso. Outra coisa é você conseguir manter isso a longo prazo, porque existem muitas tentações e muitos desafios durante o processo de emagrecimento. Então, quando a pessoa entra na academia para começar a mudar de vida, melhorar a sua saúde, ela tem que entender que aquilo é para sempre. Então, todo o processo que ela levou para perder peso, ela tem que manter depois, para fazer a manutenção do peso. Isso que muita gente não entende. Eu vou fazer uma dieta restrita aqui, que eu peguei na internet, vou começar a fazer academia, vou caminhar nos dias de final de semana, não vou comer doce, não vou comer mais nada fora da dieta, e não vou comer mais besteira, vou me isolar aqui na minha casa. Quanto tempo que ela aguenta? Dificilmente ela vai aguentar mais do que 3 meses, no máximo 6 meses. E depois ela não vai conseguir manter essa rotina, porque é uma rotina às vezes muito extrema, às vezes é uma dieta extremamente restrita, às vezes ela não entendeu que o emagrecimento é realmente a longo prazo e que existem outras formas de fazer de forma mais duradoura, né? E o emagrecimento é uma doença crônica e recidivante. Então é uma doença que, assim como a hipertensão, ela não tem cura. Só que a hipertensão é muito diferente da obesidade, porque você trata a hipertensão, a pessoa pode não fazer atividade física, pode não fazer dieta nenhuma, você dá 3, 4, 5, 6 remédios, uma hora vai dar certo. Uma hora vai baixar a pressão. E a obesidade, como é que você faz? O paciente diabético, ele pode fazer tudo errado, ele pode entrar na insulina, tudo, está com um monte de medicações, às vezes está com complicação do diabetes, mas você consegue ter um certo controle. E a obesidade, como que você faz para tratar isso? Porque até quando a gente trata com medicação, a gente tem um grande desafio, que é a manutenção do peso, né? Então, ele tem que entender, eu acho que é o principal, é entender que ele tem uma doença e que precisa ser tratada e que não tem prazo para acabar. Então, entrou na academia, não tem prazo para você sair, você só tem prazo para entrar. Né? Você começou a fazer dieta, você tem que começar e não acabar mais. Existem momentos de altos e baixos, e as pessoas não entendem. Sim. E eu acho que esse é um dos grandes problemas. Porque vamos colocar que a pessoa começa a fazer uma dieta, começa a fazer exercício, e aí surgiu um feriado, que a gente é cheio de feriado, né? Chegou lá o feriado da Páscoa, aí fiquei 4 dias fora, fui pro rancho, não estava sem beber, comecei a beber, comi churrasco, voltei e eu tinha perdido 10 quilos, engordei 5. Esses 5 quilos dificilmente vai ser gordura. Esses 5 quilos, grande parte é acúmulo de glicogênio, acúmulo de líquido no caso, e esse líquido te leva a aumento de peso. Sim. E não só isso, você tem muitas fezes no intestino também que não saíram ainda, né? Então fezes pesam, e você comeu bastante no final de semana. Então você esqueceu da água, você esqueceu de tomar água, então tudo isso influencia no teu peso e a pessoa desanima. E ela fala, eu não sirvo para isso mesmo não, eu sou uma pessoa descontrolada, eu vou largar a mão, e ela larga a mão. Eu acho que isso é um problema grande que a gente tem hoje, porque a pessoa se autodeprecia. E ela acha que ela não é capaz, ela acha que ela nunca vai conseguir, porque ela tentou lá 3 meses, foi sofrida, ela fez de tudo, e aí em um final de semana ela conseguiu ganhar 5 quilos no feriado, e aí ela desanima e acaba não fazendo mais, e aí ela começa a recuperar peso, e esse aumento de peso começa a acontecer de novo, e aí vira um efeito sanfona eterno. Então ela tem pequenos sprints, né? Ela começa e para, e isso é muito ruim para o metabolismo a longo prazo. Pessoas que fazem dietas restritas, que emagrecem muito,
e que depois voltam a engordar, o metabolismo dela não é o mesmo de antes. Ela começa a ficar com o metabolismo mais lento. A gente nota isso na prática clínica. Então, tem muito paciente que fez alguns projetos que o pessoal acaba lançando, de dieta bem restrita, né? Power 90, tem vários nomes aí. Olha aí. E que aí, pô, é uma dieta extremamente restrita, tipo, come 2 ovos no almoço, à tarde, né? É bem restrito mesmo, ela perde muito peso, não tem como. E ela faz isso várias vezes durante a vida dela. E várias vezes vai ter recuperação de peso, e isso a longo prazo é muito ruim, porque o metabolismo dela vai ficar muito ruim. Ela tem que entrar num novo estilo de vida. Foi a interferência que seu pai teve quando você era novo, você acabou tendo um estilo de vida esportivo, novas amizades, um novo meio. Então, isso também ajuda quando você acaba tendo vivência com pessoas que praticam exercício físico e têm aquela mentalidade de saúde, né? Até para escolher sair, para se alimentar, você tem mais ferramentas de fazer as melhores escolhas para você manter esse estilo de vida saudável. Então, é como você falou, como se é uma doença que você mesmo magro, você tem facilidade de voltar. Então, as escolhas são as coisas mais importantes para essa pessoa manter o peso, né? E você falou de dietas. Hoje a gente tem dietas low carb, né? Sempre teve, né? O que mais? Quantas dietas é? Jejum intermitente. É que hoje a internet, ela tá muito... a gente vê muita coisa, né? E as pessoas confiam naquilo que elas estão vendo, né? A gente vê chá, tem chás que prometem emagrecer 10 quilos no mês. Tem famoso vendendo chá, né? Que é uma figura, né? E aí, o que é mais interessante? O que você vê na alimentação? De repente, o jejum intermitente é uma saída? Olha, eu sempre costumo dizer que quando a gente fala de proposta de dieta, né, existem várias dietas que pode dar certo, né? Jejum intermitente é ruim? Será que low carb é ruim? Será que dieta cetogênica é ruim? Depende do que a gente está falando. Existem pessoas que se dão super bem com jejum intermitente. Existem pessoas que têm pouca fome, por exemplo, na parte da manhã. Então, se você tem pouca fome na parte da manhã, não tem um hábito de comer, e você vai no nutricionista e ele te obriga a comer, já é uma dificuldade que ele está impondo para você. Sim. Então, às vezes, ele está te atrapalhando ao invés de te ajudando. Então, ele já colocou um primeiro empecilho, né? Existem coisas que são inegociáveis na dieta. Consumo de vegetais em grande quantidade, nas principais refeições, e consumo de proteína, isso é inegociável. E consumo de frutas, obviamente. Agora, saindo disso aí, não tem muita regra. Você vai fazer de acordo com o que o paciente demanda para você. Então, vamos supor que a gente tem um paciente que não consome nada de manhã há muito tempo. E aí ele treina à tarde, por exemplo. Esse paciente não tem necessidade nenhuma, se ele faz um treino à tarde, de consumir alguma coisa de manhã, né? Por quê? Porque a gente vai ajustar a dieta dele de acordo com o que ele consome, nas refeições que ele faz, e de acordo com o seu metabolismo, com o seu gasto calórico diário, e de acordo com a sua rotina. Se para ele é muito penoso fazer uma refeição na parte da manhã, para que colocar? Se dá certo ele conseguir... Hoje a gente já sabe, né, os estudos que a gente tem, que você fazer 3 refeições no dia já é o suficiente para você ter até hipertrofia. Hoje a gente já sabe que é só você manejar a quantidade de proteína. Vai ficar refeições mais volumosas, às vezes fica até mais confortável para o paciente. Porque se você coloca lá para ele 1.500 calorias dividido em 3 refeições, são 500 calorias por refeição. Se você distribuir em 4, já vai ser menos. Então, ele vai comer menos nas refeições que foi colocada para ele. Então, às vezes, o paciente faz 3 refeições no dia e consome mais. E come bastante quantidade. Aquilo para o visual dele é bom, às vezes para a mente dele é boa, parece que ele nem está fazendo dieta. E muito paciente nos relata isso. Então, às vezes, tem paciente de jejum intermitente, que vai fazer 2, 3 refeições no dia, você coloca o alimento para ele e ele fala, nossa, eu não consigo comer tudo que você pediu. E está emagrecendo, absurdo. Então ele não está sofrendo nada, porque para ele jejum sempre foi uma prática normal da vida dele. Agora é diferente quando o paciente faz uma atividade física de manhã, já não seria tão legal ele fazer jejum na parte da manhã. Às vezes colocar o jejum na parte da noite, deixar mais afastado, porque a gente sabe que o consumo de proteínas após 1 a 2 horas do treino é importante. Ele pode ter fome também nessa parte, porque ele acabou de ter um gasto calórico. Então não seria tão legal, mas também não é uma regra, depende muito do objetivo. Então o que eu entendi é o seguinte, mano, as dietas vão funcionar de acordo com a estratégia e de acordo com o estilo da pessoa, né? Existe uma individualidade aí para fazer com que ela funcione e tenha grandes resultados, isso é legal. E agora, para emagrecer, essa galera dos Ozempic da vida aí, doutor?
Então, É que agora o Ozempic virou, né? Não tem uma orientação médica, tem gente que usa sem orientação. Eu acho que isso que é o grande risco, né? Tem o Ozempic, mas tem um monte. Tem o Saxenda, não tem um monte? Tem outros, né? Tem o Saxenda, que é o liraglutida, e tá vindo outras medicações para cá, né? Antiserpatida, outras medicações estão surgindo com força, né? Eu acho que daqui uns 10 anos a gente vai ter um outro cenário. Mas você acha que isso faz mal? Você acha que uso prolongado tá tudo bem? Eu acho que assim, a primeira coisa que a pessoa tem que ter, ela tem que ter uma prescrição médica para isso. Sim. Porque toda medicação tem risco. Os injetáveis, né, apesar de ser liberado para compra e o paciente ir lá comprar, você vai ter um emagrecimento usando o Ozempic? Vai, mas de que forma? Né? Qual que é a dose que você vai usar? Como é que você começa? Como que você vai fazer manejo de doses durante o período? Na hora que você estagnar, o que você vai fazer? Será que existem pacientes que usam Ozempic, comem muito pouco, não conseguem comer a quantidade de vegetal que precisa, de proteína, perde muita massa muscular? Então perde peso, mas perde muita massa muscular, começa a ficar com flacidez, não precisa de uma orientação dietética, você precisa às vezes de prescrição de suplementação, porque dependendo do como você vai responder a medicação, pode te fazer mais mal do que bem. E você sempre vai ter o efeito possível de rebote depois de uma dieta ou depois de medicação. Esse é outro mito também que às vezes as pessoas acreditam. Sim. Que usando a medicação você terá rebote com certeza. Mas da mesma forma acontece quando você não usa a medicação. Então você fez uma dieta lá um pouco mais restrita e depois saiu da dieta. Obviamente você vai ganhar peso. É o que a gente estava falando com relação à continuidade da rotina que ela está tendo. Então fazer exercício continuamente, não abandonar a dieta. E a medicação ela entra como uma cereja do bolo. Há muita gente acha que ela é o ator principal. Na verdade ela é coadjuvante nesse processo todo. Então não é o principal e pode até trazer mais mal do que bem, né? Então ela vem para somar, as medicações para obesidade, ela vem para ajudar a gente, porque a obesidade é uma doença dificílima de tratar, é uma doença que sempre está voltando, né? A pessoa sempre volta ao peso, ela fica nesses altos e baixos, e a medicação, ela tem comprovação científica, ela tem segurança e eficácia a longo prazo, então você usar o Ozempic por 5 anos, até então a gente viu que não tem problema. Pode ser que no futuro isso mude, pode ser que mude, mas o Saxenda e o Ozempic, que é o que a gente tem mais aqui à venda, a gente tem pacientes que usam continuamente, paciente que recebeu alta do consultório, porque estava fazendo o dieta certinho, usou uma dose baixa às vezes ela precisa de uma dose mínima. Tenho muitos pacientes que usam uma dose de 1,8 de Saxenda, por exemplo, emagrecem 20, 30 quilos, só que ela não é o efeito da medicação. A medicação não tem esse poder. O poder da medicação é de 5 a 10% do peso. O Ozempic um pouco mais, chegando a 15% na dose máxima dele. Mas esse é o efeito da medicação. A partir disso, é com o paciente. Então, tem paciente que vem e perde 20, 30% do peso. E ele acha que é da medicação, mas não é. É muito disso, é porque você está fazendo a dieta certinha, porque você está treinando. E às vezes você tem que manter isso um prazo maior. Não tem muito prazo para tirar. Eu sempre falo para os pacientes isso. Você entra com a medicação, se você tem indicação, se deu bem, está dando resultado, não tem prazo para tirar. A gente gosta de deixar mesmo a longo prazo e ir acompanhando, né? Eu acho que é o principal. Então, fazer esse tipo de acompanhamento com o paciente, mais a longo prazo, avaliando os exames dele, avaliando o peso, avaliando a composição corporal. Processo, né? Quanto de massa muscular, você está perdendo massa muscular, não está? Perdendo gordura, não está? Acho que tudo isso é importante. Tratamento mesmo. Então, você segue esse tratamento e vai continuar bem. Igual o tratamento de hipertensão, igual o tratamento de diabetes, não tem muito prazo. Assim. Você pode tirar, às vezes, uma medicação de diabetes, porque a glicada da pessoa está muito boa, né? O controle dela está muito bom, mas ela continua tratando, ela continua tendo que fazer dieta, ela continua tendo que fazer exercício, ela continua tendo que fazer várias coisas ali para o diabetes se manter naquele patamar ali, para não subir de novo. A mesma coisa é o peso. Então, às vezes, é vantajoso, se a pessoa tiver condições de fazer esse acompanhamento, é vantajoso manter a medicação por períodos mais longos mesmo, porque tem muito paciente que começou também e tirou no meio do caminho e ficou bem. Outros, você tira a medicação, ele começa a ganhar peso de novo. Sim. Então, a gente tem esses dois perfis de paciente. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu tenho um paciente que hoje ele é assim, do fitness mesmo. Então, eu até postei ontem ou antes depois dele. Ele estava extremamente obeso, conseguiu perder ele 30 quilos usando o Ozempic na época, aderiu a um novo estilo de vida, aprendeu a comer, aprendeu que o hábito dele tem que ser a longo prazo.
começou a fazer 2 atividades no dia, então faz cardio de manhã, à noite faz musculação, então mudou a vida dele para uma vida totalmente fitness, mudou o ambiente dele também, que é importante, né? Às vezes você fica convivendo com pessoas que têm hábitos ruins, você não vai ter hábitos bons. Você convive com pessoas obesas que têm hábitos ruins, você será também igual a ela. De uma hora ou outra vai acontecer de você começar a ganhar peso, né? Então, ele mudando todo esse ambiente, mudando toda a rotina dele, ele conseguiu tirar o Ozempic e ficar muito bem, obrigado até hoje. E é um ex-obeso, né? E, então, assim, por isso que o acompanhamento é importante. Se ele não tivesse feito acompanhamento, será que ele teria conseguido manter isso sem a medicação? Será que ele estaria com tanta massa muscular igual ele está hoje? Você olha para ele hoje, você não acredita que ele era obeso, né? Porque transformou totalmente o físico. Em um prazo aí de 2 a 3 anos consegue fazer essa transformação, né? Depende muito de como você faz desde o início. Ele fez certo desde o início. Desde o início fazendo musculação, buscando ganhar massa muscular, para não perder massa muscular nesse processo. Desde o início fazendo a reeducação alimentar. Desde o início priorizando o sono dele, priorizando fazer mais atividade. Antes fazia só academia, depois quando ficou mais leve conseguiu fazer uma corrida. Hoje ele faz 5 km, 6 km todo dia. E uma coisa que você falou importante é o sono, né? O sono tem reparador, grande importância para esse processo. O sono, ele é assim, é um grande mal que a gente tem hoje, né? Porque a gente tem muita gente que dorme mal, né? Muita gente que relata isso. Então, às vezes a pessoa está cansada durante o dia e ela acredita que é algum problema hormonal, ela tenta buscar algum problema no exame. Mas às vezes ela fica ali com o celular até 11 horas da noite, meia-noite, vai dormir, tem que acordar às 5 da manhã. Então é um sono não reparador, muitas vezes, é um sono que ela não consegue acordar disposta. Não que necessariamente você vai acordar disposto todos os dias, mas tem que ter um sono com um tempo mínimo, né, ali. E quem sofre muito com isso são os pacientes que não conseguem dormir à noite, e existe uma explicação fisiológica para isso. Então os pacientes que dormem mal têm mais tendência no outro dia de ter mais vontade de comer besteira, tem mais vontade de comer doce, guloseimas, tem mais apetite. Então, o apetite aumenta quando você não dorme bem à noite. E além disso, você sai mais da dieta. Isso é uma coisa que acontece com quem é trabalhador noturno, por exemplo. O trabalhador noturno ele já tem um índice de mortalidade maior que uma pessoa que trabalha de forma convencional durante o dia, mesmo que ele esteja dentro do peso. Então, somente o fato de não dormir à noite, você já tem um risco muito maior de mortalidade, doença cardíaca principalmente. Paciente que tem, por exemplo, a apneia do sono, é um paciente que tem um risco muito grande de ter doença cardiovascular, principalmente arritmia. Então, não é só porque você ronca à noite que está tudo bem, mesmo que você durma à noite. Às vezes você está colocando sua saúde em risco, aí a pessoa ronca à noite e é sedentária. E ela nem está tão obesa, ela está com um grau de sobrepeso, aí com 50 anos ela sofre um infarto. Só que ela não tomava nenhum remédio, ela era aparentemente saudável, todo mundo ao redor olha, nossa, como assim essa pessoa infartou? Ela roncava à noite há muitos anos. Ela era sedentária, mas ele não tomava nenhum remédio, não tinha nenhuma doença, mas ele tinha um fator de risco forte que era a apneia do sono. E às vezes tinha uma apneia grave e não sabia. Mas por quê? Fica aquela piadinha de só ronca à noite, está tudo bem. Não fez uma polissonografia, não fez exame para ver se realmente essa apneia era importante ou não. Não tem como a gente falar que essa pessoa não tinha nenhum problema de saúde. A pessoa não sabe, né? Ela não sabe, ela não consegue ver isso como um grande problema. Né? Ela tá lá tá dormindo, tá roncando à noite, tá tendo apneia do sono. Pô, presta atenção em mim, hein, dormindo. Ela tem uma apneia do sono ali, ela acha que tá tudo bem, só que às vezes ela tá correndo risco, né? E aí ela sofre um infarto ali com 50, 60 anos, sem tomar nenhum remédio, sem ter diabetes, sem ter hipertensão. E, na verdade, ela tinha só esse problema, sedentarismo e de não dormir bem à noite por conta dessa apneia. Então, o sono ele é essencial, é crucial para muita coisa, não só para emagrecimento, não só para ganho de massa muscular, que a gente sabe quando a gente descansa, é um momento que a gente repara o nosso tecido para fazer recuperação e voltar a treinar de novo e ganhar massa muscular. Mas, por exemplo, doutor, eu não consigo dormir bem. Tem uma suplementação? Então, se eu vou ao médico, eu posso entrar com uma suplementação para tentar dormir um pouco melhor, para tentar ajustar isso? Então, assim, quando a gente fala de sono, a gente precisa avaliar um todo, né? Então, você não dorme bem por quê? Às vezes você toma café 4 horas da tarde. E aí, 4 horas da tarde influencia. Então, a gente fala, café é até 1 hora da tarde e acabou. Café, chá, estimulante, começa com isso, a gente já chama de higiene do sono. Então, a higiene do sono não é só você tirar as telas à noite.
Higiene do sono também inclui você não colocar estimulante na parte da tarde ali, porque isso vai influenciar. Até 1 da tarde, café. Até 1 da tarde acabou. Tô lascado. Mas tem gente que tá tudo bem, né? Porque o André, ele toma café, ele dorme, ele deitou, dormiu. Então, mas parece que sim, mas nos estudos que a gente tem, o paciente que toma café depois das 2 da tarde, ele tem 1 hora de sono em média reduzida. Então você para. Eu tomo café pra dormir. Então para. Então é normal, assim, é normal. Às vezes tem gente que tem isso, que toma café às vezes 8 da noite e fala, não, eu durmo super bem. Na verdade, você dorme 1 hora pelo menos a menos do que era pra você dormir, entendeu? Entendi. E às vezes As isso impacta pessoas na não sua vida. sabem disso, Vou muito fazer- legal. Eu vou, É isso mesmo. vou parar o café, então, depois do almoço. Cafézinho depois do Isso, almoço. e é Vai o que eu ser- fiz, eu mudei, eu tentei mudar isso também. É isso aí, Coca Zero. E Coca Zero, doutor? Porque sabe, aqui ó, só na Coca Zero. Nossa, É bom, né? nossa. Não, é Coca Zero e agora eu tô tentando mudar para água com gás com limão, mas a Coca Zero A Coca Zero é um grande desafio na é um minha desafio. casa. Não, com a Eu zero, acho que assim, muitas famílias usam a Coca Zero, Mas né? você sabe por que que eu vou parar? Por causa dos meus filhos. Eu comecei a tomar, tô vendo todo mundo tomando, falei, pá, vou parar com essa Coca Zero. Por causa deles. Por mim eu ficava, mas por eles eu vou parar. Mas eles tomam muito. Não, eles começaram a conseguir o pai, né? Não tem jeito. Eu peço, eles vão Eles bicando. pegam um pouquinho, né? Vão Agora, bicando. né? E eles só eram da água, né? Eu vou voltar para sair com gás, hein? Vamos voltar. Então, aproveitando aqui o podcast, é uma consulta. Uma consulta. E assim, eu sempre falo assim, às vezes o paciente gosta de tomar Coca Zero, por exemplo. Coca Zero seria um grande vilão ou não da dieta? Não seria. Ele não tem caloria, então não vai ter acréscimo, né? Então muita gente, às vezes quando a gente fala isso, vem uns nutricionistas natureba critica a gente, né? Falando que a gente não pode ficar fazendo esse tipo de estímulo e tal. Mas, gente, se você pega um contexto saudável e a pessoa toma 200 ml de Coca Zero no almoço, 200 ml na janta, vai influenciar muito? Não. Tem muita cafeína? Não tem muita cafeína, não de forma relevante. Nem se compara a um café, por 200 exemplo. ml, então. Mas são 200 ml. Eu vou medir. Não é 2 litros. Não é 2 litros a garrafa. 2 litros aí não dá. É sacanagem. Mas aí eu acho ok, porque se é uma coisa que às vezes vai te ajudar na adesão da dieta, é o que eu tava falando, a gente tava falando do jejum. A pessoa já faz jejum a vida inteira, você vai tirar o jejum dela? Por que você vai fazer isso? Para piorar a vida dela, para ela ficar com mais dificuldade de fazer dieta? Então a mesma coisa com a Coca Zero, ela toma Coca todo dia e ela toma Coca normal. E aí você reduz para Coca Zero, você já fez uma grande coisa na vida dela. Né? Só pelo fato de você ter colocado a Coca Zero ali. Então você não mudou tanto o contexto da vida dela, não tirou da vida dela aquilo, mas fez de uma forma que ela consiga ter boa adesão, ela vai continuar sendo saudável, ela não deixa de ser saudável por tomar 200 ml no almoço, 200 na janta. Então a dieta, quando a gente fala, é sempre o contexto. Mas com relação à quantidade de cafeína, realmente não vai ter muito. É que muita gente toma muito energético também hoje, né? Toma aqueles grandão que tem. Todos os tipos. E outra, você falou do suplemento para dormir. E hoje, com esse boom e o CFT, o mercado físico depois do Covid, ele deu uma ascensão. As pessoas parece que acordaram com a importância da prática do exercício físico. E também, junto com isso, veio um monte de suplementos. Qual o suplemento que a pessoa que faz rotina, assim, ó, que você fala assim, esses aqui é interessante tomar? Aquele que treina regularmente, existe um suplemento que não pode faltar? Olha, ou sua alimentação... Se a gente for falar assim, existe um suplemento que é indispensável para o praticante de atividade, ele vai sem ele, você não consegue evoluir, não tem. O que a gente tem de comprovação científica desses monte de suplemento que é vendido por aí é creatina, que é muito robusto na questão de evidência científica, cafeína como estimulante tanto para corrida quanto para musculação. Ela tem um efeito ergogênico, né, muito forte, então um aumento de performance no treino. A creatina aumenta a força, então se você vai fazer exercício de curta duração, né? Por exemplo, vou fazer um supino e vou ficar 30 segundos ali fazendo uma contração no supino. Ela entra como geração de energia nessa fase. É diferente da pessoa que corre. Não é essencial para a pessoa que corre uma maratona tomar creatina. Embora tenha, sim, sua relevância, mas para curta duração, para quem corre 100 metros, vai ter muito mais relevância, muito mais importância na performance do que para quem corre uma maratona. Então, se você faz musculação, você vai ganhar mais força fazendo o uso de creatina, né? Ela tem muita comprovação e ela é muito segura. Então, você pode usar em idoso, você pode usar em adolescente, você pode usar em pessoas até com problemas renais, não tem comprovação de piora do problema renal, a depender do nível, né? Porque depende do nível também.
mas ela tem muita comprovação nisso. E o Whey Protein, que é, na verdade, um suplemento que eu considero uma proteína em pó, né? É um suplemento que eu considero como substituição. Então, por exemplo, você está à tarde correndo, não tem tempo de comer comida, comer carne, você tem que comer proteína. Você pode fazer um mingauzinho de aveia, você pode fazer um shake batido com uma fruta, por exemplo, e aí você vai suprir a necessidade de proteína naquele momento. E tem gente que fala que tomar suplemento, assim, incha. Isso não é verdade. Olha, um inchaço, por exemplo, da creatina, né? Tem paciente que às vezes fala, eu não vou inchar tomando creatina. O inchaço da creatina, ele é intracelular, né? Ele aumenta o estoque de fosfocreatina dentro do músculo, então isso leva a aumento de geração de ATP e também entra a água nesse processo. Então a sua célula fica mais inchada, mas isso não reflete no físico por fora. O que acontece muitas vezes é que o paciente não está seguindo a dieta e tudo que você coloca ali no meio, para ele vai... Pô, o que mudou? Estou comendo certo. Na verdade, não está. E o que introduziu, que foi novo para ele, que foi algo que ele nunca tomou, foi a creatina. E aí ele tira a creatina. Aconteceu da semana passada com uma paciente minha. Eu falei, tá, vamos fazer uma revisão da sua dieta, porque com certeza foi a dieta. Eu tenho certeza absoluta que não foi a creatina. E nem o whey, no caso. O whey também você não. acha que não tem relação de inchaço? Não tem relação, a não ser que você tenha algum problema relacionado à digestibilidade dela. Sim. Então, por exemplo, você tem intolerância à lactose ou você não se dá bem com leite por algum motivo, com derivado nem nada. Você vai ter mais estufamento, você pode ficar tendo mais gases, por exemplo, você pode ter diarreia, às vezes até constipação, então você tem que observar isso, causa inchaço. Se você tiver um problema gastrointestinal, isso vai causar inchaço. Mas aí você vai ter esses sintomas gastrointestinais. Caso você não tenha nenhum problema com isso, dificilmente não vai ter problema com relação alimentação que não está correta. Provavelmente foi alguma coisa na alimentação, na hidratação. Normalmente a gente incha no final do dia, então pode observar que ainda mais mulher, né? Mulher tem os ciclos dela, mas no começo do dia você tem um corpo. Quando chega no final do dia é outro, é totalmente diferente. Tanto que tem paciente que vai às vezes de manhã pesar, e ele pesa e está lá com 70 quilos, no final do dia ele está com 72, né? Por quê? Porque a gente tem realmente um inchaço, um acúmulo durante o dia, acúmulo de fezes e tudo mais, então é normal você aumentar peso e ficar me sentindo mais inchado no final do dia, né? E não vai ter relação com suplementação, não. E a glutamina, doutor? Sistema imunológico. Então, a glutamina, sim. A glutamina, ela teve um boom muito grande da glutamina um tempo por conta de divulgação de alguns médicos que realmente tinham essa relevância na parte de imunidade. E a glutamina, na realidade, a gente produz bastante. Então, a gente nem precisaria dela. É vantajoso a glutamina em uns casos muito, muito específicos. Então, a gente vê benefício da glutamina, por exemplo, em pacientes corredores de longas distâncias, porque daí você tem uma depressão de glutamina a nível intestinal e realmente isso pode abaixar a imunidade. A pessoa correu lá 40 quilômetros, 30 quilômetros, um treino, um longão no final de semana, ficou lá 2 horas e meia, 3 horas pedalando. Então, realmente, ela pode ter um benefício, na verdade pode ter um benefício com a glutamina, só que é sempre dose alta. Então, a pessoa acha que vai tomar 5 gramas e, na verdade, não. Às vezes tem que tomar ali 1 grama a quilo, às vezes até mais, dependendo da situação. Então, imagina uma pessoa de 80 quilos tomar 80 gramas de glutamina, é quase o pote inteiro, não é 5 graminhas não. Então, depende, né? Às vezes é menos que isso, mas normalmente a glutamina entraria mais nesse contexto. Agora, ela aumentaria a imunidade para nós, não precisamos, não somos atletas de longa duração nem nada. Sim. Não tem essa comprovação, não faz sentido. Então a hipertrofia também não, para emagrecimento também mais ou menos o isopure que você quer comprar, sem tirar o vinho, né? Porque é um negócio do vinho de final de semana. E aí a galera que vem fazer degustação fala assim, Renata, leva o isopure. Eu falei, não, faz isso com ela não. Que é aquele investimento, né? Que não faz necessidade nenhuma pelo nosso hábito. O que mais vale a pena é essa qualidade de whey protein para quem vai competir, ou não? De whey, você fala? Por exemplo, a gente tem quantos hoje tem o isopure, tem 3 tipos de whey hoje, não tem? A gente tem o whey isolado, o concentrado e hidrolisado. O concentrado, assim, o concentrado é aquele que tem um pouco de lactose, é o famoso 80%. Então, na composição dele vai ter mais ou menos 80% de whey. É o comunzão, é o que é o mais em conta, sim, é o que dá certo para a grande maioria. O isolado já entraria para quem tem intolerância à lactose. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose, o concentrado talvez não dê bem para ela. Então, assim, depende do nível também, né? Mas eu tenho paciente com intolerância que não consegue consumir de jeito nenhum, nem o isolado. Às vezes tem que consumir proteína da carne, por exemplo.
né? Proteína em pó da carne ou até proteína do ovo ou proteínas vegetais. Mas o isolado entraria mais nesse contexto, e o hidrolisado ele tem já uma pré-digestibilidade, então assim, ele é muito mais absorvido mais rápido e ele é mais fácil de absorvido de forma mais rápida, e principalmente para quem fez bariátrica, por exemplo. Então, o paciente que fez bariátrica já tem um problema de digestão. Aí entraria talvez realmente um whey hidrolisado para essa pessoa, para ter uma absorção mais rápida. Ele já é previamente quebrado, né? Então, assim, é mais fácil para digestão. Então, Entendi. às vezes entraria para essa pessoa. Por isso que ele é muito mais caro e tem poucos por aí. Então, você não vê muito hidrolisado. Normalmente, você vê os wheys mais concentrados. E o isolado também é comum e também já aumenta custo, né? Você vai consumir aí um whey concentrado, você vai pagar uns 150 num pote, no isolado você vai pagar uns 280. Muda muito o investimento. E o CEF, o que entrou de adolescente nas academias, essa galera do YouTube, todo esse pessoal que movimenta os influenciadores, aumentou demais. E eles vêm e não ouve muito o professor, né? Uhum. Por exemplo, eles já sabem tudo, né? Parece que o adolescente hoje, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, ela é 17 anos, ela acabou de fazer a verdade. A gente ainda não acostuma. Não acostumei, mas ela já é minha coach. 17 anos já sabe tudo do meu futuro. E aí, o que é interessante é que você vê o que eles estão fazendo, né? Então, uso de hormônio sem orientação, ainda para o adolescente, quais os riscos que eles estão passando? Então, qual que é o grande problema que a gente vê na questão do uso de hormônios na estética? Que seria o uso principal desses adolescentes, né? Primeiro, fazer sem orientação é um grande problema. E o segundo grande problema é a compra, o lugar que ele vai comprar. Porque você imagina que as medicações que são compradas, que são vendidas por aí, elas não são feitas em laboratório. Elas são de forma underground, né, que a gente chama. Então, são medicações contrabandeadas. Então, para as pessoas entenderem o que seria isso, né? Uma pessoa decide abrir uma fábrica dessa, entre aspas, né, no fundo do quintal dela ou na cozinha dela mesmo. Então, a mesma panela, às vezes, que ela faz o ovo, ela cozinha o óleo lá para fazer o injetável, né? E aí ela faz o injetável lá, o hormônio, e coloca dentro de um frasco e bota à venda. Coloca um frasquinho, né? Coloca uma legenda ali, né? Um emblema, e vende aquilo ali. Qual que é o grande problema? Primeiro, você não sabe a procedência, pode estar contaminado e pode não ter tudo que ele falou que tem lá, ou pode ter uma superdosagem. Então, se tem problema de superdosagem, tem uma dosagem maior do que você imagina que está tomando, pode ter contaminação de bactéria ou contaminação cruzada com outros tipos de medicações que está fazendo na mesma panela ali, né? Porque é um óleo esquentado e tal. E aí você tem essa questão aí de usar underground que você não sabe na realidade o que você está injetando dentro de você. A outra questão é relacionada aos riscos de saúde que você tem com o uso sem orientação. Porque a partir do momento que você decide usar hormônio, você tem que entender que existem várias complicações, principalmente a nível cardiovascular, que pode acontecer. Então a gente sabe que o uso de hormônios hoje ele gera um aumento de risco cardiovascular. Os atletas que a gente acompanha sabem disso e tentam fazer acompanhamento dessa parte, faz exame cardíaco preventivo, exame de sangue preventivo, enfim, para tentar amenizar e prever alguns danos. Quando o adolescente entra na academia e ele quer resultado rápido, então ele ouve muito, e eu já vi gente falando isso, que entrou na academia e o cara da maromba lá, que usa hormônio há muito tempo, também estuda por vlog, né? Estuda pela internet, acaba pegando informação errada também. Ele meio que incentiva esse adolescente a usar hormônio também underground, porque é só assim que cresce. Então, só usando hormônio que dá para você crescer, para você ficar forte, você vai conseguir uma velocidade muito maior. Então, você está entrando aqui, você é natural, você vai ficar 1 ano, 2 anos para conseguir ficar com o corpo mais ou menos. Se você usar hormônio, em 3 meses você vai conseguir. E o que o adolescente faz? Eu vou usar hormônio. Mais rápido, né? Porque o carnaval está aí, né? Eu comecei em janeiro e aí eu preciso ficar forte, ficar trincado e ir para o carnaval bem logo. Então, além desse problema que a gente tem relacionado à saúde a longo prazo, que é os problemas cardíacos, também gera dependência, né? Então, você retirar o uso de hormônio, pensa que você está com uma testosterona de 3.000, de repente voltar para 200, né? Porque você vai ter um rebote ali nessa parte, vai parar a produção durante um tempo de testosterona.
vai ter atrofia de testículo, e aí depois que você vai começar a produzir de novo. Nessa fase é uma fase crítica, onde você decidiu tirar porque, sei lá, acabou o dinheiro, acabou sua motivação, e aí você fica com baixa libido, baixa energia, você fica até com sintomas de depressão, você volta a tomar. Por quê? Porque você estava tomando, você estava super bem, agora você não está mais, então você volta a tomar e cria uma dependência psicológica ali muito grande. Então, esse é o grande problema de quem usa esteroide, né? Quem usa esteroide anabolizante acaba ficando dependente daquilo, porque ele vê resultado rápido, ele tem mais disposição de fato, ele tem mais libido de fato, ele acaba ficando com a autoestima mais elevada, ele tem muito mais energia, ele tem muito mais força, e aí ele acha que é isso a vida e que é assim e pronto. E o hormônio mesmo, ele tem uma função, mata uma dúvida aqui, Youssef, é a recuperação, né? Aquela pessoa que treina muito e está buscando uma performance muito acima do normal, o hormônio tem mais ação em recuperar essa intensidade de treino e deixar pronto para ele sempre evoluir, do que necessariamente crescer a pessoa, né? Ele ajuda muito mais na recuperação do que no aumento de massa muscular, não é? Então, na realidade, quando a gente fala do esteroide anabolizante, existe uma grande gama e tudo é derivado da testosterona. Então, assim, você vai usar a decadurabolina, derivado da testosterona. Você vai usar estanozolol também. Então, são medicações que agem no mesmo receptor da testosterona. Então, você tem lá o teu músculo e você tem um receptor que espera e que liga a testosterona lá. E também essas outras medicações que vão fazer aumento de síntese proteica, sinalização para aumento de massa muscular. Se você tem estudo bem legal e que mostra pessoas que treinaram, pessoas que não treinaram e que usaram hormônio, dose relativamente alta, 600 mg por semana. Então eles separaram os grupos e colocaram um grupo de pessoa que não treinou, um grupo de pessoa que treinou usando hormônio e o grupo que não usou hormônio e só treinou. O que a gente viu? Que as pessoas que não treinaram e que usaram essas 600 mg de testosterona teve aumento de massa muscular mesmo sem treinar. Então foi lá um aumento de 3 quilos mais ou menos. Quem usou o hormônio e treinou teve um maior ganho de massa muscular. Eu não lembro bem o número, mas vamos colocar 12 quilos de massa muscular. E quem só treinou ganhou 5. Então, na verdade, assim, quem só treina e não usa hormônio ganha mais massa muscular do que quem usa hormônio e não treina. Porque o estímulo mais poderoso que existe para ganho de massa muscular é o treino. Por isso que eu sempre falo que o treino é o mais importante para quem quer ganhar massa muscular. Você pode usar os teus melhores recursos, você pode ter uma melhor dieta, você pode ter um melhor suplemento, você pode usar hormônios. Se o seu treino é fraco, você não consegue desenvolver o suficiente. Então esse é o estímulo mais poderoso. Mas qual que é a função do hormônio quando a pessoa começa a usar? O que ele faz no nosso corpo, né? A primeira coisa, ele reduz drasticamente o catabolismo proteico. Então, aquela noite que você não dormiu direito, o dia que você ficou em jejum o dia inteiro, que você ia ter um grau de catabolismo, ele consegue inibir de forma expressiva isso. Então, você perde menos massa muscular, você cataboliza menos. Ele gera uma proteção da sua massa muscular. A segunda coisa que acontece é que ele aumenta, sim, síntese proteica, você aumenta a sua massa muscular, independente de você treinar ou não, ele vai te ajudar nisso. E a outra coisa que acontece também é questão de força. Durante o treinamento, acontece de uma forma menos expressiva do que as pessoas imaginam, né? Muita gente acha que ele aumenta muito a força, na verdade não tanto, aumenta a força, mas não é tão expressivo assim, mas a recuperação muscular é muito mais acelerada. Por isso que os atletas, muitas vezes de outras modalidades, usam hormônios, né? E são pegos às vezes em doping, gente que joga vôlei, às vezes você pega uma pessoa da natação, que na verdade nem é fisiculturista, mas acaba usando esteroide. Você imagina um ritmo de treino intenso, onde você tem treino todos os dias, tem às vezes atleta que treina 4, 5 horas por dia, de outras modalidades. Sim. O fisiculturista treina 2, 3 horas por dia, né? Eu treino com alguns amigos fisiculturistas às vezes, né? Mesmo sendo fisiculturista amador, 2 horas, 2 horas e meia na academia, dependendo do treino. Então é um treino extremamente volumoso, é um treino que tem altas cargas, e você não consegue manter esse ritmo se você não estiver usando hormônio. E às vezes a pessoa que não está usando hormônio olha aquilo de fora e acha que realmente só tem esse jeito e se vê estimulada a usar o hormônio mesmo. Ela fala, fulano usa hormônio e está daquele jeito, consegue treinar nessa intensidade toda, nesse volume todo, então vou começar a usar também. Também é uma coisa que acaba acontecendo muito. E hoje na internet, né,
E aqui no Brasil também é muito fácil de você conseguir ter acesso a hormônios, né? Principalmente de forma clandestina. E aí tem gente que fala assim, eu estou usando da Landerlan. Landerlan é uma fábrica, realmente não é underground, né? Vendida lá no Paraguai, é uma fábrica do Paraguai. Mas a gente tem um grande problema de falsificação, né? Então, assim, você está usando o Landerlan, que realmente é uma fábrica que existe, que é legalizada lá no Paraguai e tudo mais, mas você não sabe se isso foi falsificado ou não. Você não compra tênis da Nike falsificado, você não compra roupa da Adidas falsificado, por que você acha que não dá para falsificar o hormônio? Né? Por que você acha que não dá para pegar e colocar um rótulo igual? Né? O pessoal inventa de tudo. E não só isso, quando você compra uma medicação achando que ela é original, de alguém que vem do contrabando, ela não veio armazenada de forma correta. Então, quando você pega o hormônio pega o hormônio da Landerlan, que está escrito lá, armazenar em local fresco e arejado, longe de fontes de calor. E a gente sabe que quando vem essas medicações, elas não vêm refrigeradas, elas não vêm num lugar fresco e arejado. Ela vem às vezes no motor de carro, às vezes ela vem na caçamba do caminhão nesse sol de lascar. Então, mesmo que seja original, ela foi armazenada em todo esse trajeto de forma incorreta. E vai saber como que ela é armazenada lá na casa do traficante, por exemplo. Pode ser uma armazenagem inadequada. E aí você pode ter, às vezes, até contaminação. Porque você imagina que você pega um botijãozinho que tem uma borrachinha em cima, onde você tem permeabilidade ali. Na verdade, fica passando agulha ali o tempo todo, né? Quando você vai colocar e fazer aspiração dessas medicações underground. Então, quem garante que não está contaminado aquilo ali, né? Que não entrou nada ali? Como é que foi a armazenagem disso, né? Então, além dos malefícios do próprio hormônio, tem a própria malefício de como é uma contravenção, vem com contrabando, ou seja, a pessoa não tem segurança de nada. Ou seja, o que ela tem que buscar é orientação, saber exatamente onde ela vai adquirir esse hormônio, né, de acordo com a orientação do médico e as necessidades. E hoje, há pouco tempo, né, os órgãos médicos ficaram contra a utilização de hormônios, né, para fins estéticos, né? O que você pensa sobre isso? Sim, cara, isso é muito complexo, né? Porque assim existe um grande movimento que a gente tem aqui no Brasil dos médicos agindo de uma forma preconceituosa em cima de quem usa hormônio. Não é com preconceito que a gente combate o uso de hormônio. A gente combate o uso de hormônio de forma indiscriminada com informação. Então, eles criaram um movimento Bomba Tô Fora, que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, onde eles criticam veemente as pessoas. Bomba Tô Fora, quem usa uns slogans assim, quem usa a cabeça não toma bomba, chamando a pessoa de ignorante, de uma forma direta, às vezes até indireta. E agindo dessa forma, você só afasta essas pessoas que estão fazendo uso dos médicos, né? Qual que é a nossa grande crítica com relação a esse slogan Bomba Tô Fora e ao uso indiscriminado que eles alegam ter e de combater, né? É que estão combatendo de forma errada. Você combate com informação, você combate acolhendo o paciente. Se chega um paciente que faz uso de cocaína no seu consultório, você não manda ele embora porque chama ele de drogado. Quando chega um paciente que faz uso de álcool todos os dias no seu consultório, você não chama ele de alcoólatra e manda ele embora porque você não atende gente alcoólatra. Então, por que quem usa hormônio você discrimina? Tem médicos que atendem, endocrinologistas mesmo, ou médicos do esporte, que atendem esses pacientes vão lá para buscar ajuda. Ele não vai lá para ser indiscriminado, ele não vai lá para ser criticado, ele não vai lá para ser xingado, ele não vai lá para ser humilhado, ele vai lá porque ele precisa de ajuda. E aí o que você faz? Você afasta essa pessoa falando que você não trabalha com isso, que você é contra, que ele vai morrer e pronto. Cardiologistas atendem também pacientes que fazem uso de hormônio e não há um acolhimento desses pacientes. Então, o que acontece na realidade com esse tipo de movimento é somente crítica em cima de quem usa e essas pessoas não vão parar de usar, André, por causa disso. Você vai afastar e ela vai continuar usando. Vai falar, esse médico não quer me ajudar, dane-se, eu vou continuar usando hormônio sozinho. A melhor ferramenta hoje é a informação. A pessoa está informada, buscar informação, né? Sobre a utilização, a necessidade e qual o melhor meio que ela pode fazer. E quando você tem um atleta, você falou que você trabalha com atletas, quando uma pessoa utiliza por muito tempo a testosterona, por exemplo, quais são os principais riscos que um atleta tem que tomar cuidado aí, que o pessoal que treina muito e vai assistir o nosso podcast, o que é o maior risco que ele pode passar? Fazendo só um gancho com relação
ao uso do uso indiscriminado ou da crítica dos médicos em relação a isso. A grande pergunta que fica é: você recomenda uma menina fazer uma lipoaspiração? Você recomenda a menina colocar silicone? E a gente tem muitos problemas relacionados a isso. Quantas pessoas têm embolia pulmonar depois de uma lipoaspiração? Muitas pessoas. Se você for buscar os dados disso, são muitas pessoas. Às vezes aparece na mídia uma coisa ou outra, mas os dados reais mesmo de problemas relacionados a procedimentos estéticos são grandes. Quantas pessoas têm problema quando faz uso de, às vezes, de harmonização facial? Erros de procedimento mesmo. Então, por que a gente critica a pessoa que quer buscar uma melhor estética e que quer usar um hormônio de forma orientada? Qual que é o problema? Se você é maior de idade, você trabalha, você paga suas contas, você tem o interesse de usar o hormônio para melhorar teu físico, você treina há 5, 10 anos e você quer ficar maior e você chegou no seu limite. Você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa que quer fazer o acompanhamento e para não fazer sozinho, você vai no médico. Sim. E aí o médico fala que não vai te passar nada. O que você vai fazer? Você vai para o mercado underground. O que é o correto? O correto é você orientar essa pessoa, se não está na hora dela usar, orientar sobre riscos, né, que ela vai ter e o que ela precisa fazer para cuidar da saúde dela. Então, ao invés de você falar para ela que ela não tem que usar isso, que ela vai morrer, tem que falar para ela: os riscos são esses, você tem que fazer o acompanhamento de tal forma. O acompanhamento médico não te isenta de risco de ter algum problema cardiovascular, de ter algum problema de saúde, mas eu vou te ajudar a minimizar isso o máximo possível. Vamos usar doses corretas, de uma forma bem racional, para não usar demais, não ficar usando coisas que não é para usar, não ficar usando coisas de mercado negro. E com isso você vai ter uma melhora da sua estética. E isso não é feito. E a gente trabalha no consultório com pessoas que chegam, né, às vezes traumatizadas porque passaram por um médico, às vezes médico do plano ou cardiologista, dava com a pressão mais alta e aí foi procurar ajuda. E aí ela recebeu um grande sermão do médico. Não é a nossa função fazer isso. A nossa função é orientar o paciente e se ele tem vontade de usar e se ele vai usar de qualquer jeito, acolher ele e falar: então tá bom, você vai usar de qualquer jeito, então você vai usar direito. Então senta aqui que eu vou te fazer a prescrição e a gente vai fazer isso de uma forma correta. E acompanhar esse paciente, né? E quando a gente vê de efeitos colaterais relacionados a isso, tanto em paciente atleta, quanto em paciente não atleta, atleta amador, que a gente tem bastante aqui na região. Sim. Pessoas que só querem manter o lifestyle, às vezes você quer ficar grande, forte e ter uma vida de fisiculturista e não necessariamente competir. Às vezes tem muitas meninas que vai com um corpo de fisiculturista e não quer competir. Tem genética para isso, tem corpo para isso, mas não tem a vontade de competir e quer usar hormônio, por exemplo. E o que a gente tem que fazer? O acompanhamento é importante, né? Isso que você está falando, né? Não é só o processo de precisão, é o acompanhamento, né? O acompanhamento é essencial, o acompanhamento, porque assim, a gente sabe que o uso de hormônios a longo prazo eleva o risco cardiovascular. A gente tem certeza de quanto? A gente não tem, porque é muito heterogêneo isso. É muito difícil você fazer isso em estudos. Existem alguns estudos mostrando isso, toxicidade cardíaca e tudo mais. E como que acontece isso? O hormônio em si, vamos falar da testosterona, que é mais comum de usar, que é normalmente a base do que os fisiculturistas usam, ela aumenta a rigidez arterial. Então tem um músculo ali em volta da artéria e ela pode deixar isso mais rígido e diminuir a elasticidade arterial. Isso pode causar aumento de pressão arterial. Ela vai agir também, de certa forma, aumentando retenção de líquido. Algumas medicações diferentes, tipo hemogenin, tem mais esse apelo, acaba dando mais retenção de líquido. Essa retenção de líquido acontece porque ela age lá no receptor de mineralocorticoide, lá no rim, e aumenta a retenção. E esse aumento de retenção também é um mecanismo que pode aumentar a pressão arterial. O coração, ele é um músculo, e um músculo que bate o tempo inteiro. Então, se você está usando uma medicação para aumentar a massa muscular, para aumentar seu músculo, né, do braço, da perna, enfim, o que garante que seu coração não vai também aumentar de tamanho? Né? Então, assim, ele está trabalhando o tempo todo e ele pode aumentar de tamanho. No início, o seu coração aumenta a força e fica até melhor o funcionamento dele. Só que isso a longo prazo vai acabar prejudicando, porque ele pode hipertrofiar. E existem dois tipos de hipertrofia cardíaca, hipertrofia concêntrica e excêntrica. Né? Então, excêntrica seria o quê? De dentro para fora. De dentro para fora é legal, porque você aumenta a quantidade de sangue dentro do coração, e aí bombeia, acontece muito com atleta, e com pessoas que correm, pessoas que fazem endurance.
E o ruim seria de fora para dentro. Então, esse crescimento de fora para dentro diminui o tamanho, a quantidade de sangue que tem dentro do coração. Então, você bombeia menos sangue do teu corpo. E isso, a médio e longo prazo, pode causar insuficiência cardíaca. Antes de você ter o problema insuficiência cardíaca e ter sintomas relacionados a isso, você vai achar no exame isso. Então, existe ecocardiograma strain, ecocardiograma convencional, teste de esteira, às vezes para ver como que você fica no esforço, para ver as suas alterações de ritmo que você pode ter. E outros exames que você pode fazer. Paciente que usa medicação oral, ultrassom de abdômen para ver a ecotextura do fígado, exames laboratoriais para ver se o sangue está mais grosso ou não, se tem hematócrito mais alto ou não. Porque se tiver alto, tem intervenção. Como é que está seu colesterol? Está alto também? Porque às vezes se o colesterol está alto, a gente tem que intervir nisso. Não dá para deixar o colesterol alto. É mais um risco que você está correndo de ter aterosclerose no futuro. Então, todas essas alterações que você vai ter, principalmente relacionadas à parte cardiovascular, você consegue fazer um trabalho, de certa forma, preventivo. Você evita que a pessoa tenha problema? Não, você não evita. Mas você consegue prever algumas coisas. E é isso que a gente acaba fazendo, acolhendo esses atletas, orientando eles, falando, você tem ciência que você está correndo risco e que você diminui longevidade usando hormônio, que você aumenta o risco cardiovascular usando hormônio, então a gente vai fazer os exames para tentar melhorar isso e fazer você viver mais e melhor. Já peguei pacientes que tinham problema cardíaco e não sabiam, e que chegou usando underground há 10 anos. Eu fiz os exames e falei, a gente tem que primeiro fazer a bateria inteira. Então, se você não tem convênio, prepara o bolso que você vai ter que fazer isso aqui, entendeu? Sem sintoma nenhum, absolutamente nenhum. Ele já estava com insuficiência renal e estava com insuficiência cardíaca. Insuficiência renal por quê? Ele tinha uma hipertensão que ele não tratava. E a hipertensão não dá sintoma. Então, ele estava ali com 16/8 de pressão, que é o 160/80. No consultório estava sempre ficando isso. E ele tomava losartana, mas assim, tomava um por dia e estava tudo certo e mantinha esse nível. E quanto tempo você tem hipertensão? Desde os 20 anos, ele estava com 35, 32 anos. E aí ele começou a usar hormônio mais ou menos nessa época aí. Resultado, ele desenvolveu uma insuficiência renal por conta disso e cardíaca. Por quê? Porque você imagina que o coração é uma bomba que joga o sangue para frente. Se o sangue lá fora está com a pressão muito alta, eu tenho que vencer essa pressão. Se o seu coração vencer essa pressão, ele tem que fazer muita força. E quando ele faz muita força, ele gera um grau de hipertrofia. Isso gera toxicidade para o coração a longo prazo. Então a pressão alta, ela deixa o coração grande. Por quê? Porque o seu coração é uma bomba e precisa vencer a pressão que está fora. Se a pressão fora está 16, está 18 e você não sente nada, seu coração sofre isso por anos. Você imagina, ele ficou 15 anos desse jeito. E o coração dele estava alterado, mas nem tinha uma alteração tão grande assim. Por incrível que pareça, eu falei, nossa, 15 anos, ou 12 anos, com essa alteração de pressão arterial, e esse coração ainda está aguentando bem e consegue viver muito tempo desse jeito ainda, mas a gente precisa tirar sua medicação agora, a gente precisa tirar todos os seus esteroides. Aí foi um baque muito grande para ele. Porque a hora que eu falei isso, ele falou, cara, faz muitos anos que eu uso. Eu não me vejo sem usar hormônio. Falei, não é que você vai ficar sem, a gente vai fazer uma dose de reposição, mas não dá para ficar. Você está com insuficiência cardíaca, você está com insuficiência renal, que também é por conta da hipertensão, que é uma das principais causas de insuficiência renal. E aí a gente precisa tirar isso porque você tem que viver mais, porque você está muito novo. Você está com 35 anos, e aí você quer viver quanto tempo, né? Você vai entrar, daqui a 40 anos, você está com hemodiálise já. E em troca disso, você vai ter o quê? Um físico legal? Você vai deixar de usar esteroide, vai sim ficar com menos exposição, com menos libido, mas e aí? Você está pagando um preço muito alto. E ele tinha filho e tudo mais, era casado, fiz acompanhamento desse paciente por 6 meses, ele não fazia o que eu pedia. Ele tinha um irmão que era do Paraguai e mandava as medicações para ele de lá. Tudo bem, era original pelo menos, mas ele usava por fora do que eu pedia. Ele chegava a pressão alta. Tá usando remédio? Não, passei no cardiologista, ele falou que minha pressão não é disso não. Teimoso demais, assim, não queria usar. Resultado, eu tive que brigar sério com ele, falar, cara, eu tenho que cuidar de você veio aqui para isso, eu vou ter que te tratar igual eu trato meu filho, né? Vou ter que brigar com você e falar que você vai tratar isso aqui, porque senão você vai morrer, você tá entendendo? Você já usou esteroide por muito tempo, usou de forma desenfreada, de forma desorganizada, sem um acompanhamento, e agora a gente precisa tratar isso. Eu preciso ajudar você a não morrer cedo, eu não quero que você morra cedo, né? E ele sumiu do consultório. Ele não voltou mais.
Depois de uns 2 anos, ele faleceu. Olha aí. Então, Porque um ele grande foi- conselho aqui para os nossos alunos, os Sim. nossos adolescentes, é ter buscar essa informação. acompanhamento, informação. É super importante, né? E acatar a informação também, né? Ter talvez a humildade, né? Eu acho que assim, você quer usar esteroide, cara, faça da forma mais segura possível, entendeu? A forma mais segura possível de você usar esteroide é com acompanhamento médico. A gente, claro que depende muito da dose que você está usando, mas normalmente uma vez por ano vai fazer exame cardíaco. A gente tem um cardiologista de nossa confiança que não julga a pessoa, porque também dependendo de onde você vai, né? Um médico te trata super mal, tudo. Então, esse cardiologista em específico e a equipe dele, aí eu conversei com ele sério, né? Eu fui lá e falei assim, ó, eu quero te indicar, inclusive é meu cardiologista, falei, eu vou te indicar os pacientes, mas eu não quero julgamento, entendeu? Eu não quero que trate mal os pacientes, eu quero que você trate eles bem, normal, se quer perguntar o que ele está usando, beleza, mas eu não quero qualquer problema que você tiver, que você achar que tem que tirar o remédio, alguma coisa, você vem e me liga, e aí eu tomo a atitude de abordar esse paciente, porque a gente não precisa disso, né? E eu preciso de alguém para fazer os exames cardiológicos dos pacientes que a gente acompanha, que faz uso de hormônio. E tá tudo bem, até hoje tá tudo certo, e até hoje a gente tá indo bem nessa parte aí, conseguindo ajudar, né? Eu acho que essa é a grande questão. A questão do uso de hormônio não vai parar. A gente tem que entender isso. As pessoas vão continuar usando essa quantidade de pessoas que vão usar de forma desenfreada. Existem codes que passam. Eu atendi paciente obeso, com obesidade grave, que passou comigo, e que a primeira coisa que ele fez foi indicar uma medicação underground para ele de testosterona, porque a testosterona dele estava baixa. Mas por que no obeso a testosterona está baixa? Por causa da obesidade. Sim. A obesidade ela leva você a um hipogonadismo. Então o coach não sabia disso, obviamente. Então qual que é o consenso comum? Sua testosterona está baixa, vamos repor. Só que não é assim que a banda toca, né? Por quê? Porque se você tem uma obesidade que está levando você ao hipogonadismo, o hipogonadismo foi identificada a causa, né? Esse hipogonadismo tem uma causa que a gente já conhece. Então vamos esperar ele emagrecer e deixar ele assim, com a testosterona baixa? Não. Existem medicações que a gente pode fazer que ajudam muito. Por exemplo, o clomifeno. É uma medicação que a gente usa muito no consultório, tem a dose correta de uso. E esse paciente, o clomifeno, ele faz o quê? Ele age de uma forma bem leiga para as pessoas entenderem. Ele age imitando um hormônio que a gente produz, e ele vai lá no testículo e fala assim, produz aí, que a gente precisa de aumentar essa produção de testosterona. Se o seu testículo for saudável, você vai conseguir produzir testosterona de forma natural. Então, os 200 dele subiu para 600. Olha que legal. Sem usar esteroide. Porque você vai usar esteroide no paciente que está obeso, ele já está correndo risco cardiovascular, você vai usar mais ainda para piorar o risco dele. Não faz sentido nenhum você fazer isso. Você piora a saúde do paciente. Ele dá mais retenção ainda, ele ganha peso, ele não vê o peso cair. Então é uma bola de neve, assim. A gente tem que corrigir essas coisas, né? E conseguir explicar para os pacientes essas coisas. Sempre que o paciente chega no consultório com a intenção de uso de hormônio, a gente identifica, eu vim aqui para ver se dá para fazer uma reposição hormonal, né? Pô, mas você fez exame para ver se precisa? Não, mas já estou com 40, 45. Não é a idade que determina isso, né? O que vai determinar a reposição hormonal é se você tem sintomas compatíveis e se você tem uma testosterona baixa de fato. Mas eu tenho uma testosterona normal. Eu já atendi pacientes assim, foi no médico, no endocrinologista e está com baixa libido, está com baixa energia, não ganha massa muscular. É uma pessoa ativa, tal, né, na medida do possível, não está obeso, está com 350 de testosterona, 340. Esse é o meu limite máximo que eu estabeleço. As sociedades, elas são muito divergentes quanto a isso, né? Quando a gente pega, por exemplo, um paper lá da Europa, né, da Sociedade Europeia de Endocrinologia, eles falam um número. A americana é outro número, o brasileiro é outro número, e o brasileiro é o mais conservador nisso. 250 eles não tratam, né? Eles têm um medo de hormônio absurdo, né? A nossa sociedade de endocrinologia tem muito medo de hormônio, né? Não, você está com baixa libido, você está com sintomas tá tendo quase uma impotência sexual, tá com baixa energia, mas sua testosterona tá 340, então eu não vou fazer nada. Não tá normal, tá tudo certo. É abaixo de 250 que a gente repõe. O paciente vai embora, aí ele passa no consultório. Ele realmente tem uma testosterona limítrofe, só que quanto que era dele há muito tempo atrás era 600.
Então a pessoa não teve esse discernimento, não é um número que determina. Se você tem um número normal de 350 a 800, só que sua testosterona era 650 a vida inteira, variava nesse nível superior, e hoje você está com 340, sinto muito, você está entrando em hipogonadismo, entendeu? Então, o que a gente faz? Reposição. Fez a reposição, mudou a vida da pessoa. Né? Só uma reposição simples de um creme de testosterona, subiu para 800 a testosterona dele, volta a libido, volta a energia, fica bem com a esposa, não fica mais nervoso, começa a ganhar massa muscular de novo. Vida normal. Vida normal. Né? Que é o que a pessoa quer. E a reposição hormonal é totalmente diferente do uso indiscriminado ou do uso em excesso. Você pode usar a vida inteira, não precisa nem fazer acompanhamento comigo. Toma aqui a receita para 6 meses, depois a gente vê um exame, ou daqui a 1 ano, depois a gente se vê. Tá tudo certo. Um paciente que já quase recebe alta já de cara. É um paciente que vai fazer isso, se deu bem, tá tudo certo. Deu certo com a medicação, você não precisa mais de mim. Né? Então já tratamos a causa, né, do problema, né, que seria o hipogonadismo. Perfeito. Que legal, hein? Que aula aqui com o Dr. Youssef. Uma Bom, aula mesmo, muito bacana. Primeira coisa que eu aprendi aqui com o Youssef. Primeiro, emagrecimento, o que você busca na sua vida com qualidade de vida é mudar o estilo de vida. Mudar o seu estilo de vida, onde você frequenta, criar novos hábitos, acho que é o principal, é desde a base. Né? Nossos 3 filhotes são atletas já, né? Tira só Coca Zero agora. Né? E aí, também a outra que foi uma pegada legal é a informação. Nada de discriminação, as pessoas não vão parar de utilizar hormônio, ou seja, você tem hoje grandes médicos. Doutor Youssef, onde que você atende? Você não falou. Onde que é o seu consultório? Eu atendo em Guararapes, né, onde eu moro. Sim. Né, lá na Clínica Rocha. A gente está mudando de clínica agora daqui a uns meses. A gente vai ter a nossa clínica própria. Né? Legal. Que legal. E eu atendo também numa sala ali no New York Tower, ali em Araçatuba. Araçatuba, New York Tower, pessoal aqui de Birigui, Araçatuba, Dr. Youssef, baita médico aí, conhece tudo sobre hormônios, reposição, qualidade de vida, saúde e bem-estar, né? É lógico que a gente vai ter outros episódios aqui. Já ganhou um cliente, o Dr. Youssef, vou passar Eu lá. já vou marcar, tá, doutor? Vou marcar e agradecemos demais a sua visita. Muito obrigada, foi ótimo. Valeu. Valeu, eu que agradeço a oportunidade e contem comigo aí. Se tiver mais episódios, a gente vem. Obrigada, Legal, vai ter doutor. sim. Vai ter sim. Valeu, galera. Espero que tenha gostado. Até breve. Valeu você.